Bom dia, pessoal. Meu nome é Leonardo Sancivieri, sou gerente de investimento da Elos e a gente está aqui hoje com mais um podcast Elos Entre Nós para falar um pouco sobre os bastidores dos nossos fundos de investimento. No dia de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui em Florianópolis o pessoal do BNP Paribas. Então, vamos passar a palavra e começar o episódio de hoje. Bom dia, pessoal. Agradecer aqui a participação do Thiago, do Eduardo, lá do BNP, que vieram prestigiar aqui o nosso podcast. E primeiro se apresentar, né, Thiago? Poder falar um pouquinho de você, depois do Edu, e a gente começa a nossa conversa. Claro. Bom dia, Léo, todos que acompanham a gente nesse episódio. Bom, eu sou o Thiago Belodi, eu trabalho no BNP Paribas na Asset, na parte de gestão. Trabalho na área de fundos, então fazemos a gestão de um portfólio aqui da Elos e uma série de outras soluções de investimentos para diversos investidores aqui no Brasil. Eu sou formado em administração de empresas pela USP em São Paulo e fiz um mestrado de economia na GV. Legal, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar desse podcast. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar a Elos pelos 50 anos, dos quais o BNP Paribas é parceiro durante grande parte desse período. Então, espero que a Elos aí possa ter mais 50 e tantos anos aí pela frente, fornecendo benefício aí para os seus participantes. Legal. Eu sou Eduardo Loverro, eu sou da área comercial da BNP Paribas Asset Management, sou responsável aqui pelos clientes da região sul e atendo a Elos já há algum tempo. Sou formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tenho mestrado, o MBA pelo IBMEC. Estou no banco há 22 anos, desenvolvendo atividade comercial, e é um prazer estar aqui com vocês para esse bate-papo. Legal, obrigado, pessoal. Acho que antes da gente começar, né, eu queria só dar uma pequena contextualizada de como que a Elos hoje está inserida, né, no segmento de multimercado estruturado, né? A gente, né, como vocês sabem, a gente tem um fundo exclusivo, né, que vocês são gestores, e hoje a gente tem aproximadamente 150 milhões de reais de patrimônio, e todos os planos de benefício hoje, inclusive os perfis novos de investimento que a gente montou, são cotistas, né, desse veículo, né? Quando a gente olha a legislação, né, a 4994, que é a legislação das entidades, ela prevê que nós, entidade de previdência, podemos alocar até 15% do patrimônio, né, no segmento de multimercado. Mas para a gente trazer aqui para o participante um pouquinho mais de conhecimento, né? Primeiro, se vocês puderem falar do BNP, né? Como é que é a presença do BNP aqui no Brasil, e depois contar um pouquinho, Thiago, para a gente como é que é, o que é a classe de multimercado, né? O que de fato essa classe compra. Bom, o grupo BNP Paribas é um dos maiores grupos financeiros do mundo, né? É um grupo de origem francesa, mas com atuação global muito forte, está presente em mais de 80 países. Está aqui no Brasil há mais de 50 anos. Nós aqui representamos a BNP Paribas Asset Management, que faz esse ano 25 anos de Brasil. Então, metade aí da idade da Elos, mas é uma presença muito forte. Aqui no Brasil, o banco o grupo, né, atua em todos os segmentos, menos o segmento do varejo, que é o segmento onde a gente vê as agências na rua, né? Para quem não lembra muito aqui a gente falando de quem que é o BNP Paribas, eu sei que o pessoal aqui de Santa Catarina é muito ligado a tênis, né? Por um motivo muito óbvio, né? Sim. Temos aqui na região o Guga e o BNP é o patrocinador master do torneio de Roland Garros. Então quem acompanha tênis vê sempre lá a propaganda do BNP lá no fundo da quadra. Então só para fazer um link aqui com o nome, já que a gente não tem o logo aqui. É um grupo muito sólido, né? Aqui no Brasil, nossa empresa ela administra recursos de clientes na ordem de 88 bilhões. Isso nos coloca entre os 10 maiores gestores aqui no Brasil. No segmento de fundos de pensão, nós somos o quinto maior. Desses 88 bilhões, metade desse recurso é oriundo de fundos de pensão, de reserva de previdência.
sendo que isso representa aproximadamente 140 clientes fundos de pensão. Então aqui nós temos um foco muito grande no segmento de investidores institucionais, onde predomina os recursos de fundos de pensão. Bacana. Pô, você comentou, desculpa, Louveiro, só um comentário aqui. Você falou que vocês estão com 140 entidades, né? Isso. Quando a gente olha a lista da Abrap, acho que são 200 e poucas entidades no mercado de entidade privada. Né? Então vocês estão... Mais da metade aí das entidades vocês cobrem. Né? Exato. Legal. E aí aqui a gente está contando os planos, né? A gente conta só a entidade mesmo, né? Então, se for contar plano, ainda mais agora com a segregação dos planos para o CNPJ, a quantidade é muito maior. Mas assim, o certo é considerar a entidade mesmo. Legal. Bacana. É uma ótima penetração, né? E acho que isso demonstra aqui que a Elos, né, fez a escolha talvez certa aqui para a nossa gestão. Né? Obrigado, Louveiro. Imagina, é um prazer para a gente é uma honra, né, ter a Elos como patrocinador e como parceiro, né, na verdade. A gente também, o banco também tem parceria com as patrocinadoras, né, tanto aqui como lá fora, né. É um banco muito presente na área corporativa. E então isso nos dá responsabilidade, mas nos dá muito orgulho ter a Elos como parceiro e parceiro de longa data, né? A gente tem aí, já teve, além dessa estratégia que nós temos hoje com a Elos, nós já tivemos outras no passado, enfim. Então é uma parceria já de muito tempo, do qual eu tenho o prazer de participar aí do relacionamento nesse tempo todo. Legal. Para passar um pouco a bola aqui para o Thiago agora, mas antes de passar, só fazer um comentário, né? A gente, para falar para o nosso participante que está assistindo a gente, tem um processo de seleção de gestor, né? Que é um processo, né, que conta com o auxílio da nossa consultoria financeira, né? E o BNP, né, ele foi recém-escolhido no meio do ano passado, né? A gente constituiu uma estrutura, né, de fundos, onde a gente, né, pegou as cotas que a gente tinha dos outros fundos multimercado e a gente fez a integralização, o aporte, né, colocou essas cotas dentro da estrutura do BNP, do fundo que vocês fazem gestão, né. E aí, Thiago, acho que para trazer também aqui, como a gente comentou, né, pro participante, conta um pouquinho pra gente, né, como é que é essa questão aí, como você faz a gestão, o que você compra lá dentro de ativo, né, é importante para dar esse conhecimento pro pessoal. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu também sou da época do Guga, comecei a jogar tênis lá nos anos 90 pela Guga Mania. Então, que legal. Certamente teve impacto muito grande. Sobre os fundos, então acho que é importante a gente comentar inicialmente a ideia do que é o multimercado, né? Isso. Então, a galera tem mais a ideia do que é a renda fixa, obviamente. Então, você compra um CDB, você compra uma poupança, né? Você compra um crédito de um banco, um título público federal no Tesouro Direto. E do outro lado você compra uma ação. Então você pode ser sócio de uma empresa, você pode comprar o índice Bovespa, enfim, né? Então a galera tem muito isso, a renda fixa e a ação. Eu tenho um portfólio de crédito, um portfólio de CDBs, um portfólio de título federal e uma carteira de ações que eu gosto de operar, eu compro índice, eu compro fundo de ações. A parte de câmbio ela também é muito fácil de entender, né? Que é um fundo cambial, ele simplesmente vai com o dólar. E você tem essa classe do multimercado no meio do caminho, e é basicamente o fundo que pode tudo, o mais permissivo dentre as categorias de fundos. Então, quando a gente faz esse recorte, né, pensando no enquadramento para uma fundação, você tem lá o seu livro de renda fixa, né, a sua parcela de renda fixa, de renda variável, e você tem o estruturado com essa limitação de 15. O que está dentro do estruturado? Tem fundo de participação, tem private equity e tem os multimercados que a gente conhece. Então, o multimercado é um fundo que, em essência, pode tudo. O que os gestores fazem, né? Então, beleza, o cara pode fazer tudo, não significa que ele vá fazer tudo. Ele vai fazer o que ele sabe, o que ele pode. A primeira tirada, assim, né, quando a gente vai falar sobre fundos, é uma ideia do seguinte. O gestor, ele faz aquilo que ele pode, não aquilo que ele quer. Então, quando a gente olha, mesmo dentro do espectro de fundo multimercado, você tem uma gama muito grande. Tem caras que têm uma característica de operar mais um determinado ativo, de uma determinada forma. A gente estava discutindo mais cedo, né? Você tem gestores que são mais tendências de longo prazo, você tem gestores que são mais aquelas operações de muito curto prazo. Então, o multimercado, ele oferece muitas características, né? De novo, o gestor é um business de pessoas, ele faz o que ele pode, não o que ele quer. Então, ele monta um time e aí ele vai operar. Então, a gente tem fundos que tem
que fazem bolsa, que fazem estratégias de renda fixa, de juros, de câmbio no Brasil, fora do Brasil. Para isso, eles vão montando times, eles contratam equipes, são pessoas que trabalham junto há muito tempo, eles trabalham em empresas grandes, empresas pequenas. Então, em essência, o multimercado é aquele fundo que vai trabalhar todos os ativos possíveis, disponíveis, os mais tradicionais, bolsa, juros, então é a combinação desses todos. E para mim tem muito essa questão, né? A gente vai falar um pouco sobre o processo de seleção em si. O fundo, ele é o reflexo daquelas pessoas que estão ali atrás. Sim. Então, se você tem um time que pensa de uma determinada maneira, que trabalha de uma maneira, o fundo vai ser um espelho daquilo. E se você tem um outro time que não tem certo e errado, né? Não tem melhor ou pior, que trabalha de uma outra forma, que fez uma carreira de uma outra forma, vai produzir o resultado operando outros ativos que são de maior facilidade deles. Então, o multimercado é aquele fundo que dentro da carteira do participante ele vai ter outros ativos além de renda fixa e bolsa, vai ter estratégias naturalmente mais sofisticadas. É aquele fundo que quando você lê a carta, ele vai trazer discussões de longo prazo, ele vai falar do que está acontecendo no macro global, de inflação, de juros, de câmbio, de PIB. Então ele combina todas esses ativos. Vou pegar um gancho aqui que você comentou sobre o pode tudo, né? Mas para a gente também trazer para o participante, acho que o Eduardo também deve participar muito dessa discussão. Apesar de poder tudo, a gente tem um regulamento, né? Onde o cotista que está contratando vocês, né? Define ali algumas condições, né? Você tem a questão da legislação, as amarras que a própria legislação das entidades traz, né? Então, existe esse arcabouço por trás, né, para poder regular e deixar uma alocação dentro do apetite de risco, né? Esse processo de construção de regulamento, ele costuma ser tranquilo? Como é que é essa discussão com os investidores, né? É tranquilo. O ponto é assim, quando a gente faz exatamente o que você falou, você pode tudo. Então, como se fosse um supermercado, você tem exatamente, pode pegar o que você quiser, né? Fecha o olho, mas não, você tem restrições. Então, você é uma pessoa intolerante à lactose. Então, a parte de lácteos não vai te servir. Você é uma pessoa que está de dieta. Então, aquela parte de gordura não vai te servir. Então, você tem, sim, a possibilidade, né? O fundo multimercado, ele parte do 100% investível. Legal. E cada regulamento, cada proposta de gestor, e é muito comum isso, por exemplo, como a gente trabalha bastante com entidades, nós fazemos toda essa questão de enquadramento. Eu vou dar um exemplo. Vamos investir aqui num determinado fundo da Elos. O regulamento do BNP Elos prevê algumas amarras naturais, que são o quê? São as suas condições. Isso. E perfeito. Olha, para mim a Elos, dentro do supermercado todo, eu gostaria de poder contar com esse segmento, corredor, mas esse não são legais. Putz, não combina aqui com o meu passivo. Fechado. Quando a gente vai montar e selecionar fundos, é natural que a gente faça esse enquadramento para ver se o cotista, né, a fundação, os cotistas finais, o regulamento dele está de acordo com o que a gente vai investir. Então é normal também, no processo de montagem de carteira, algum fundo eventualmente ser barrado, porque o ativo que eu quero comprar, ele não está casando com as restrições do meu cotista lá em cima. Mas é super tranquilo, porque na esteirinha, né, o cotista, ele é quem define. Então você é o dono do mandato no sentido de, a minha dieta tem essas restrições. Então, beleza, vou montar um cardápio, vou montar aqui um plano alimentar com base nas suas restrições. Assim, o processo também de montagem, quando a gente faz esses produtos para fundações como um todo, ele segue essa lógica de você define as suas restrições, as suas preferências, o que melhor encaixa para você, e aí nós vamos fazer o melhor a partir disso. Legal. Então, esse afunilamento de... O que eu acho que é importante ressaltar é que, assim, além de ter que seguir as restrições da legislação, a gente também tem que seguir aquilo que está definido na política de investimentos do fundo. Perfeito. Então, no caso do FOF da Elos, a gente tem um objetivo de retorno lá, que é o CDI mais 2% ao ano, e a gente tem os parâmetros de risco também para seguir. Isso. Então, os fundos que o Thiago seleciona, a equipe do Thiago seleciona, são fundos que têm que ter uma relação com esses parâmetros que estão definidos neste mandato, né? Então, assim, apesar do multimercado poder fazer tudo, ele tem que estar alinhado com esses parâmetros, né? Então, acho que isso é importante, né? Seguir a legislação, seguir o que a Elos nos pede para fazer, e seguir também as nossas regras internas, que são essas que o Thiago comentou. E aí, toda a nossa equipe lá de gestão, o Thiago na gestão
e as áreas de controle acompanham para ver se o que está sendo feito está dentro daquilo que foi contratado com vocês. Acho que isso é importante também ressaltar aqui, que a gente tem uma pista ali para andar, não dá para andar fora da pista. Bacana. Pegando aqui o que você falou, Eduardo, acho que vale também trazer, né? A gente, às vezes, recebe questionamento dos participantes, né? Que a gente fez esse movimento recente, né? De constituir um fundo, né? Aportar ali as cotas que a gente tinha. Mas é óbvio que esse movimento, né? Além de trazer mais eficiência para a gestão da Elos, né? Você tem outras questões que o BNP agrega, né, nessa gestão, né? Então eu queria que se vocês pudessem comentar um pouquinho, né, como é que é o processo de seleção de vocês, como é que está o time, né, estruturado para fazer a gestão desse FOF, né? Você comentou da equipe de risco, né? Porque você também tem ali, além da equipe do Thiago que faz a gestão, um back-office que auxilia nesse processo, né? Acho que seria bacana se vocês falassem um pouquinho sobre isso. Claro. Como funciona hoje em dia, né? Então, dentro da gestora, a parte de investimentos ela tem duas grandes áreas. Você tem a área que faz a gestão, que fica embaixo do Gilberto Kifuri Júnior. Todos os produtos de renda fixa, ações, então mandatos, fundos exclusivos que vocês encontram em plataformas de investimento e esses exclusivos que também a gente atende bastante fundação. E tem a área da qual eu faço parte, que é segregada. Uhum. Por que é segregada? Porque nós somos cotistas tanto do próprio BNP Asset, no sentido de compramos produtos da casa, porém acessamos o mercado todo. Então não pode haver essa comunicação de informações, porque a gente tem acesso a informações que o resto do time não pode ter, que é de concorrência, que são outros gestores e tudo mais. Então essa separação, ela existe, nós ficamos num aquário, né, numa salinha fechada, controle de acesso, num outro canto. O famoso Chinese Wall. Né? E funciona, é importante, tem que ter. Então o time do Gilberto, ele tem o pessoal de renda fixa, o pessoal de crédito, o pessoal de macroeconomia e o pessoal de bolsa. É natural que nós troquemos muitas informações, sobretudo essa parte de mercado, o que está acontecendo. O time do Asset, né, do qual eu faço parte, o time de macroeconomia nos dá também muitas ideias do que está rolando, as projeções, os calls da casa. E no lado de FOF, nesse aquário, ficamos eu e mais 3 pessoas. E o que nós fazemos? Né? A gente seleciona os melhores produtos. Nós temos 2 grandes trabalhos. Seleção dos produtos. Uhum. Então, por exemplo, aqui a gente está discutindo um fundo multimercado. Uhum. Fundo de fundos multimercados. Aqui o trabalho é montar um portfólio a partir dessas restrições, montar um cardápio a partir dessas restrições. Então aqui, ó, CDI mais 2, uma liquidez tal, com um regulamento que não permite, sei lá, A, B e C, a gente monta esse produto. Buscando os melhores fundos e aplicando essas métricas de seleção, de monitoramento, de investimento e desinvestimento, recalibragem, etc. E a outra parte que é montar os portfólios que combinem a renda fixa, renda variável, crédito, multimercado, etc. Então, essas pessoas desse time, falando aqui sobre a parte de seleção, eu gosto de dizer o seguinte: tudo que é dado público, ele é igual para todo mundo, obviamente, e a forma de tratar é muito parecida. Então, por exemplo, quando você pega um analista de ação, eu gosto de fazer essas metáforas que fica mais fácil, né? A galera tem, por exemplo, mercado de bolsa muito fácil, mais definido. Então, o analista de ação, quando sai o resultado de uma companhia, o cara vai lá, pega a informação, ele bota na planilha dele, no modelo dele, ele bate aqueles dados, ele faz projeção. Olha, eu estimo um crescimento de receita, eu faço o cenário A, B e C, eu bato figurinha com o cara do banco, com o cara do sell side. Então, essa informação ela é pública e a forma de fazer, por exemplo, modelo de valuation é muito similar. Uhum. O cara faz um fluxo de caixa descontado, aquelas técnicas que se aprende e elas funcionam até os 50 anos e tal. O que vai mudar muito, e aí eu acredito que o nosso processo ele também segue essa espinha dorsal, é a forma, né, o toque do gestor, o toque humano. Então, quando o analista de bolsa ele faz aquela carteira recomendada de um determinado setor, ele chega e fala, ó, o setor de consumo, eu gosto da empresa A, B e C, e eu não gosto da D, E, F. Ele tem os dados, ele está amparado por aqueles dados, ele tem as estatísticas, ele tem os relatórios, ele tem as publicações, só que tem uma parte que, olhando à frente, é a opinião dele. Sim. Né? Ele vai projetar com um grau de otimismo, ele vai fazer cenário A, B e C, cenário de estresse, ele conversou com o RI, ele foi na conferência, ele acredita que aquele setor está privilegiado no novo governo e ele acha que essas empresas são bem geridas, vão se destacar. Isso não é garantia de nada. Uhum. Pode ser que o cara, a empresa que ele elegeu como a campeã é a perdedora, né? Você teve um problema, o cara não entregou resultado. Então ele trabalha dados que são públicos,
e ele aplica as convicções dele, a experiência dele, né? Então, por que você contrata um profissional, por exemplo, analista de ações? Se eu fosse uma mesa de ações, né? Eu sou um gestor de ações, eu preciso de um analista. Pô, vou no mercado, quero ver se o cara realmente faz as contas, se ele vê os dados, se ele é um cara diligente, se ele usa as informações públicas disponíveis e, naturalmente, qual que é o índice dele de acerto no tempo das convicções. E a forma que ele... a gente gosta de falar muito assim, né? O gestor, ele não pode se apaixonar por uma posição. Porque é dinheiro, cara. Perdão. Acontece. Perdão. O gestor, ele não pode se apaixonar por uma posição, porque é dinheiro. É dinheiro do cotista, né? É a coisa mais chata. A gente também, como cotista de um gestor, você tá vendo uma posição perdedora há muito tempo e não tem reação. E aí fica aquela coisa, vai passando o tempo, não ganha dinheiro. E aí você fica naquela ansiedade, pô, o cara não vai fazer nada, ele não vai vender, não vai trocar. Então, quando a gente olha o fundo de ação, um analista de ação, ele tratar o dado público e ele aplicar a sua experiência, seus níveis de convicção e monitorar aquilo. Sim. Esse é um ponto importante. Então, o nosso trabalho, fazendo a transposição na parte de fundos, ele é muito similar. Então, qualquer software te dá informações públicas de cota. Então, tem pelo menos uns 3, 4 no mercado. Tem coisas gratuitas para você ver desempenho de fundo, estatística, volatilidade, retorno, Sharpe, vol, qualquer índice possível. E você consegue fazer uma tabela, um score ali de deixa eu ver quem são os melhores do ano. Sim. Esse primeiro semestre que fechou agora, eu vou pegar os 10% melhores, vou comprar e vou vender os 10% piores, né? Se a gente fosse um robô, talvez você faria. Você programa, o robô faz o que você quer. Sim. Ele vende o que tá ruim e compra o que tá bom, né? O que a gente sempre fala, a bolsa 100 mil pontos ninguém queria, 130 mil todo mundo quer. Então você tem as informações públicas, elas te dão ideias do que aconteceu, elas explicam um pouco do passado, mas elas são insuficientes. Então, você comprar o fundo de melhor desempenho pode não ser uma opção boa para o futuro. Você comprar a ação que melhor desempenhou nos últimos 2 anos, pode não ser a melhor ação para você ter lá na frente. Então, a gente trabalha toda essa parte dos dados públicos, e aí é super tradicional. Sim. É desempenho, é volatilidade, retorno ajustado ao risco, como que esse cara está se comportando, o crescimento do PL, essas constrições, né? Esses constrangimentos de capacidade. Pô, o cara tá muito grande, ele não consegue operar mais. E depois, a hora que a gente tem, então, os fundos que se destacam, obviamente, é muito difícil você comprar um fundo que tá muito mal, né? Tem isso também. A gente faz os nossos peers, a gente faz os nossos rankings por classe de ativo, multimercado, crédito, bolsa, etc. E aí vem a parte que é onde você diferencia, por exemplo, um analista de ação do outro. É onde você diferencia um analista de fundos do outro. E essa questão do qualitativo. Então, por exemplo, a gente investe, deve ter aqui umas 8, 10 gestoras, né, nessa parte macro, multimercado, que é esse monitoramento. É você tá por dentro da gestora, o qualitativo que pega muito, time, né, é um business de pessoas. Ver se tem mudança no time. Mudança no time, contratação, adição, perda de profissional, incremento do time. Se às vezes há um incremento demasiadamente grande, que perde foco, né? Então, depende, você tem uma gestora que era excepcional em fazer copo de água. Aí ele foi crescendo, foi ficando bom, agora ele faz água, suco, refri, todinho. Você fala, pô, bicho, você saiu do foco. Então, esse aspecto do qualitativo, acompanhar time. Você tá por dentro da gestora, inclusive para fazer esse monitoramento, que ele é muito importante, assim como um cara de bolsa acompanhando uma empresa. Sim. Deixa eu discutir o cenário com o cara. Então, você tem um gestor que tem o mercado inteiro falando um cenário e você tem um gestor que está falando uma coisa totalmente diferente. Isso pra gente é um ponto de atenção. Sabe aquela coisa? Só tem uma pessoa apostando dinheiro numa coisa que ninguém tá falando. Pode ser que ele... Quando isso acontece, vira filme, né? Vira o filme lá da grande aposta. É muito raro. Então, por exemplo, é um monitoramento qualitativo. Acompanhar o gestor de perto, falar com ele recorrentemente, tentar capturar, por exemplo, se de repente tem muito disso, um gestor que está passando por um mau período de performance, ele tende a tomar resgate, natural. A indústria segue performance. Quando ele começa a tomar resgate, o business dele vai ficando mais frágil. Ele pode perder profissional, porque ele perdeu dinheiro, diminui o tamanho de dinheiros que ele tem para pagar o time. O profissional que está dentro de uma firma que não está performando bem fica um pouco ressabiado, talvez ele esteja suscetível a trocar de empresa. Então, principalmente quando você tem um fundo mal na carteira, é quando é mais necessário você acompanhar de perto. Assim como analista de ação, acompanhar uma empresa que não está indo bem.
Então, essas duas etapas, o processo quantitativo, né? Vamos falar assim, que qualquer pessoa faz, qualquer robô faz, mas ele é insuficiente. E esse acompanhamento muito qualitativo. Então, por exemplo, se eu vou contratar um profissional novo de analista de fundos, é natural que essa pessoa também traga as suas, vamos falar assim, características, né? Os seus vieses que venham a contribuir. Ele pode ter os gestores que ele prefere, porque ele tem uma entrada melhor, porque ele conversa, ele sente confiança, ele acompanha aquela casa há 10 anos, 15 anos, ele gosta daquele time. Performance vai bem, vai mal, faz parte. O importante é que você tenha um portfólio, nós vamos chegar lá depois dessa discussão, diversificado, e tenha gestores complementares para evitar que você tenha um portfólio que de repente todo mundo performa bem, porque de repente todo mundo pode performar mal. Então, quando você combina tudo isso, você tem uma casa que é boa, o qualitativo dela é muito bom, profissionais de primeira, estão num período ruim, vamos entender por quê. O cara tava com uma visão, errou, mudou a cabeça, e ele não pontua muito bem no desempenho recente, mas no médio e longo prazo ele é bom, tá passando por um momento e o qualitativo dele é bom. Então a gente mantém na carteira para evitar esse, que a gente fala, né, o trocar o pé na hora errada. Agora você tocou muito no ponto da parte técnica, né? Então a gente viu aqui que você tem lá o time de renda variável, de renda fixa, né? O time macro, mas a gente também tem mais gente envolvida lá no BNP, né, Eduardo? Hoje a gente consegue quantificar mais ou menos quantas pessoas estão envolvidas ali na Asset e participam desse processo? Olha, a gente tem, assim, praticamente todas as áreas, né, estão envolvidas. E nós estamos falando aqui de uma equipe de 60 pessoas fazendo gestão de investimentos. Então, você tem na área que a gente chama ali de fundo de fundos, que é onde faz a gestão do fundo da Elos, você tem os gestores. E quando nós vamos selecionar uma casa, quando o Thiago tem interesse em fazer o investimento em uma casa, todas as áreas assim, mais ligadas a risco e compliance acabam se envolvendo. Então, para aprovar uma casa, nós vamos lá, fazemos um due diligence, né? Nós vamos fazer uma visita técnica nessa casa para ver se ela cumpre os requisitos que nós queremos em termos de compliance e em termos de risco e controles. Legal. Então, isso toda a estrutura, ela participa desse momento. Eu acho que até linkando aqui com o que o Thiago falou, você, na hora que você vai selecionar, assim como quando vocês vão selecionar algum parceiro, você gasta muito tempo, muita energia, muita tecnologia, para ter um parceiro dentro daquilo que você quer. Sim. E fazendo o acompanhamento, tem momentos em que você precisa tomar uma decisão de eventualmente desinvestir daquele parceiro. Faz parte da gestão e eu acho que assim, aí falando por mim, né, assim, acho que é uma das partes mais difíceis, né, porque quando você entra naquele gestor, você entra muito convicto. Sim. Né, e quando ele começa a deixar a desejar, e o primeiro ponto é o ponto da performance, acende a luz amarela e você vai ver o que está acontecendo, como o Thiago falou. Então, acho que a nossa estrutura, ela olha isso também, né? O Thiago olha, mas você tem lá as outras áreas que olham também. Então, o que nós fazemos? Nós temos internamente reuniões mensais internas de acompanhamento dos portfólios, né? Como é que eles estão desempenhando vis-à-vis os seus objetivos. Então, isso, a empresa toda está envolvida com isso. Né? Então, vamos dizer que para o Thiago a luz amarela ainda não esteja acesa. Então, a área de risco e controle fala, olha, esse cara aqui, ele precisa olhar direito. Então, não é só assim, o ponto de vista do gestor. As outras áreas, né, o comercial também participa disso, porque a gente tem um relacionamento direto com a empresa e acho que isso é importante, né? Sentir a temperatura do que o cliente, porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas vocês que lidam com o participante, que lidam com os comitês, né, com o conselho, comitê de investimento, etc., a luz amarela já acendeu antes, né? Então eu preciso passar isso para o Thiago também, falar, Thiago, a gente está aqui, né? É bom a gente... Então isso tudo faz parte do relacionamento.
Eu acho que, assim, é importante dizer, né, que a gente está falando de uma carteira de fundos de investimentos, né? Em que a gente usa o conceito da diversificação, de risco, para atingir os objetivos, né? Então, aqui a gente está falando muito da seleção de um específico, não sei o quê, mas a gente tem que olhar sempre o conjunto daqueles fundos para tomar a decisão, né? Que é o que o Thiago faz, que é o que o processo da equipe visa, né? É uma diversificação de carteira para minimizar o risco e maximizar o retorno. Então, acho que é isso. Mas as áreas todas estão envolvidas com o processo. Assim, tirando a parte dos gestores que compram e vendem ativos diretamente, né, ações, títulos, área de risco, controles, governança, comercial, todo mundo está envolvido. Produtos, né, produtos bem lembrados, está envolvido nesse processo. Legal. Antes da gente fazer uma pausa para o intervalo, vou só fazer a última pergunta aqui e para a gente falar um pouco como é que está a composição hoje do nosso fundo aqui na Elos, né? A gente, salvo engano, são 8 ou 9 fundos, né, que o FIC-FIA Elos, gerido por vocês, compra. E aí, mais falar um pouquinho assim, né? Por que você tem essa diversificação? Como é que é esse conceito? Claro. Acho que é bacana. Então, como que a gente enxerga, né? Vamos montar um portfólio como esse. O que para nós é importante? Naturalmente, trabalhar com os gestores que a gente considera os melhores do Brasil, ou, né, que estão entre os melhores, e aí isso é fruto do processo da análise mais qualitativa junto da quantitativa. Então, o nosso objetivo é, obviamente, entregar uma carteira com esses nuances, né, com essas avaliações, que seja melhor do que um passeio aleatório, você comprar fundos aleatoriamente. Isso que o Eduardo falou é importante na ideia de que vender uma posição é sempre muito mais difícil do que comprar, para qualquer mercado. Um gestor de bolsa, quando ele compra uma posição, um papel, uma empresa, ele tem a convicção. Ele vender aquela posição significa que ele errou. Você vai, eu errei, eu não vi, a empresa derreteu na minha cara, aquele cenário não configurou. Um relacionamento entre duas pessoas, começar é uma delícia, né? Tá tudo bem, vambora. E é tudo pro terminar é difícil. E você vender uma posição perdedora de dinheiro é muito difícil. Então, por exemplo, e vender mesmo a posição ganhadora, eu gosto de falar lá o seguinte, vamos supor, a gente comprou bolsa, a bolsa tá subindo. Aí você não quer vender, porque tá subindo. Vou ganhar dinheiro, a bolsa já subiu, vai mais um pouquinho. Você fica naquela. E quando tá perdendo, você fala, vou pôr prejuízo no bolso, né? Eu não vou realizar o prejuízo. Então, essa parte do vender, desinvestir de um gestor, pra gente é muito importante. Ela pega muito, ela consome uma energia, porque é isso. Aí você fica naquela, eu tenho certeza, o dia que eu sair desse gestor, ele vai subir. O dia que eu vender essa posição, ela vai andar na minha cara, eu vou perder dinheiro. É que nem fila de supermercado, né? Que você entra, a outra troca. Você tá no carro, no trânsito, você troca de faixa, a sua faixa trava e a outra anda. Isso é da natureza humana. Então, quando a gente monta esse portfólio, nós pegamos as características do mandato que nos é, né, nossas restrições, nosso cardápio, CDI mais 2, uma liquidez tal, vocês nos passam os limites, as restrições, e nós vamos buscar no universo de fundo multimercado. Então, temos nossos lá mais de uns 130 fundos que a gente monitora, obviamente não no nível de detalhe, que está na planilha no sentido de dados que estão lá. A gente acompanha nesse aspecto qualitativo uns 40, que de fato faz um call, caras que estão ali que a gente está próximo, está entendendo, está ouvindo, está curtindo, um novo relacionamento. Vamos aprovar uma gestora nova, como o Eduardo falou. Tem uns caras bons aí, que a gente vai acompanhando o call, vai fazendo testes dos nossos portfólios. O que aconteceria com o BNP Elos FICFIN se eu adicionasse o gestor A? Simulação, não necessariamente aquilo vai ser cumprido no futuro, mas você consegue ter umas estimativas. Então, quando a gente monta o portfólio, a gente gosta de trabalhar mais ou menos tudo que é dentro do multimercado, uns 70% a 80% de fundos macro. E aí o fundo macro que a gente chama são esses gestores que operam, né, que tem essa viés macroeconômico mesmo, define-se um cenário de juros, de inflação, de PIB, e expressam as posições através dos seus mercados de maior familiaridade, juros, câmbio, moeda. E aí dentro desse universo mesmo do macro que a gente chama, você tem os gestores que têm as características mais fundamentalistas, então aquele cara que gosta de discutir política monetária, ciclo de juros, que vai expressar posições em longos ciclos econômicos,
E você tem aquela turma mais estilo tesouraria que compra e vende no mesmo dia várias vezes. Que são muito giradores de carteira. A gente gosta de combinar os dois estilos. Legal. Não tem certo e errado, cada um faz aquilo que sabe, não aquilo que quer. E a gente gosta também de uns 20%, mais ou menos, 20% a 30%, que é como está montado o Fundo Elos hoje, dos fundos que a gente chama de arbitragem. São fundos multimercado, caem no enquadramento de estruturados, eles têm a denominação FIM, FIC-FIM, porém, eles não operam, né, a natureza essencial das operações não é esses ciclos econômicos, olhar o ambiente macroeconômico. É muito essa questão de arbitragem entre ações. É mais difícil fazer, é um mercado menor, tem menos fundos, mas eles agregam porque são descorrelacionados, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, e gestores bons naquilo que eles fazem. Então, a característica do portfólio hoje, ela tem aí seus 8, 9 gestores, é um bom número. Tá. É aquilo que a gente sempre fala, né? Se você diversifica muito, você não tem um número ótimo? Não tem. Mas você tem ali um intervalo que, a partir dali, não tem mais efeito. Porque você compra tanta coisa que, no fim, você tende ao CDI, né? Que se você comprar todo mundo, você vai comprar os caras bons e os caras ruins. Na média, vai dar a média. E se você também diversifica muito pouco, você corre o risco de ter tido... Sempre acontece, né? Você nunca pega o melhor na vida, mas o pior você pode pegar. Então, se você não estiver diversificado, você corre o risco de ter uma perda muito grande concentrada, você pode ter um ganho muito grande. E se você estiver muito diversificado, o ganhador empata com o perdedor. A gente trabalha aí seus 8, 9 fundos, sendo uns 70% essa característica de operar mais cenários macroeconômicos, juros e etc., e uns 20% a 30% essa característica de operar mais as arbitragens de ações, que não tem a ver com esse cenário, não dependem disso, mas é basicamente aqueles gestores no universo corporativo de ações, elegendo as melhores empresas contra as piores empresas. Tá. Então isso consegue dar um balanço legal de risco. Gestores que façam diferente entre si, porque também não adianta você comprar um monte de cara igual, né? Que perde dinheiro junto, ganha dinheiro junto, pensa igual, faz igual. Então a ideia é você ter, dentro desse universo, formas diferentes também de montar portfólio. Bacana. Um último comentário antes da gente fazer a nossa pausa aqui, mas é curioso que quando a gente vê nos modelos, né, que a gente usa junto ali da nossa consultoria, a gente percebe que a volatilidade da classe multimercado, apesar, né, do participante vai ouvir o podcast, vai falar, nossa, mas que arriscado, né, eles compram um monte de coisa. Mas quando a gente compara a volatilidade com renda variável, com a classe de renda variável, é uma classe muito mais comportada, né? Ela tende a ter um risco bem menor, bem mais controlado, né? Por outro lado, você tá com a pimenta ali no dinheiro em classes que podem trazer um retorno bastante positivo. Eu acho que o multimercado ele tem uma característica, eu particularmente gosto muito na física, inclusive, sou cotista de fundos multimercados na física, gosto da classe de ativos, que é a seguinte. Quando você pensa na bolsa, não vou nem falar do que é mais arriscado que a bolsa, seria as criptos da vida, mas vamos falar do que é líquido, do que é investível. A renda variável, a bolsa é o mercado mais arriscado. É aquele que tem gente que fala, pelo amor de Deus, nunca, e tem aquele que fala, me dá mais e eu tô 100% na bolsa. Então você imagina que a bolsa ela é o ativo mais arriscado possível e a poupança é o menos possível. Se você for nesse 0 a 100, se você tiver 100% do seu patrimônio renda variável, você tá puro sangue e risco. O multimercado, ele não vai ter 100% de bolsa, porque senão ele vira um fundo de bolsa. Então ele tem um pouco de bolsa. A parte de renda variável é um pedaço do risco de multimercado, e tem multimercado que às vezes nem tem. Por quê? Porque o cara não é a praia dele. Ele não é bom naquilo, ele é bom em juros e outras coisas, e tá perfeito. Não é porque pode ter que tem que ter. Então a parte de bolsa ela é só um pedaço da carteira de alguns multimercados. Então só aí naturalmente você tem menos risco. E o outro ponto que fala-se pouco, mas que eu acho que é muito essencial sobre essa parte de fundo multimercado, é o seguinte. A maioria das operações que são feitas, elas são feitas a partir de opções, futuros, derivativos. E aí só um detalhe técnico, mas que para o bolso do cotista, seja no plano, seja na física, é importante, é bom. Todas essas operações, elas não consomem caixa. O que isso significa? Então, o gestor que quer apostar na queda de juros, vamos supor, o juro vai começar a cair no mês de agosto. Então, o gestor quer se posicionar, ele quer ganhar dinheiro com isso. Então, o gestor fala, vou montar uma posição em juros. Ele faz lá nos derivativos de juros, nos futuros, só que 100% do caixa do fundo multimercado está em LFT. Ou seja, em essência, qual que é o comportamento de retorno multimercado?
ele está 100% investido em CDI, Sim. nesse exemplo, e ele faz essas operações que ele pode ganhar ou perder dinheiro. Então você parte do CDI. Sim. Então, por exemplo, se o cara não fizer nada o ano inteiro, você vai ter CDI, vamos supor 13%, menos a taxa de administração, vamos supor 12%, 2%. Então, vamos supor, o multimercado, que o gestor sentou em cima da mão, não fez nada o ano inteiro, ele rendeu 11%. Sim. 13 menos 2. Então, o multimercado, ele sempre parte do CDI. Por isso que a gente faz CDI+. Por isso que o mandato é CDI mais 2. Ou seja, se o CDI for 10, a gente tem que entregar 10 mais 2. Se o CDI for 15, é 15 mais 2. Qual que é a diferença para a Bolsa? O CDI ele é sempre positivo. Sim. Faça chuva, faça sol, ele é positivo no ano. A Bolsa tem ano de menos 20 mais 20. Menos 30, menos 30. Ou seja, o multimercado, ele é um ativo que parte do CDI, porque o fundo está investido, o caixa do fundo é CDI, os gestores montam opções para superar aquilo, e se ele for bom, ele vai te dar CDI mais alguma coisa. Vai te dar um prêmio acima dessa taxa de juros nossa que é bastante elevada. Eu acho que esse é uma coisa que fala-se pouco, né? Por que eu compraria um fundo multimercado? Porque eu quero ganhar o CDI mais alguma coisa. E ele parte do CDI. Então, acho que essa é uma característica bem legal e se você encontrar bons gestores, né? Que vão pegar bem esse ciclo de juros, que vão buscar na bolsa boas ações, vão modular direitinho o seu risco, você pode ter um CDI mais 3, CDI mais 4, né? Um desempenho bem legal. Bacana. Bom, com essa explicação a gente faz uma pausa agora para ir para o intervalo e aí a gente volta falando um pouquinho mais sobre custo, taxa de administração e as alocações que as entidades têm no segmento de multimercado. Valeu, pessoal. Fechou? Eu queria começar aqui falando agora, depois do nosso intervalo, sobre custo, né? Taxa de administração. O Thiago terminou ali a fala comentando um pouquinho, né, sobre taxa de 2%, né? E a gente sabe que quando a gente vai olhar fundo multimercado, especialmente para a gente, pessoa física, a gente sabe que os custos de taxa de administração são relativamente altos, né? Por outro lado, a gente, entidade, né, tem um poder de negociação, né, para buscar uma taxa de administração que faça mais sentido, que é mais barata, né? O nosso fundo tem uma taxa bastante competitiva, né? E eu queria, né, fazer aqui agora uma conversa com vocês sobre custo, né? A gente recebe, às vezes, perguntas dos participantes questionando, né? Poxa, mas você criou um fundo que vai comprar cota de outro fundo, que também tem taxa de administração. Como é que é essa relação de custeio, né? Faz sentido, não faz sentido? Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho isso, né? Essa negociação de taxa, como que é essa relação, inclusive, do rebate, né? Porque a gente tem a taxa que volta para o nosso fundo, né? Vou passar aqui para vocês. Vamos lá. Essa parte de taxa, eu vou decompor isso aqui rapidinho, assim, o que é importante saber sobre taxas, né? A galera também, às vezes, costuma, antes do rebate em si, levantar a dúvida do esse fundo é caro. Existe fundo caro? Existe. Então, assim, na verdade, a indústria local aqui, ela convencionou o tal do 2 com 20. O que é? 2% de taxa de administração, 20% de performance ao ano. E 90% dos fundos são assim. Qual que é a diferença para a indústria? Quando você vai comprar um carro, um Porsche e um outro carro. Um vai custar 100 e um vai custar 400. Então, você vê o preço muito diferente para aquilo que você está comprando. Sim. Você vai no mercado comprar leite em pó. Você vai ter uma gama de preços que vão variar conforme a política de preço e a qualidade. O fundo não. Então, a taxa não te dá um indicativo no fundo multimercado, né? Daquele é mais caro que o outro. Então, como que você diferencia os fundos, primeiramente falando sobre taxa? Porque todos eles custam 2,20. É naturalmente o quanto ele te entrega, a questão do retorno, a questão do ajuste ao risco, a questão de como esse gestor se comporta em grandes perdas, ou melhor, quando ele tem grandes perdas, se ele tem grandes perdas, isso pode te dar alguma ideia de ele não controla risco, etc. Então, quando você vai fazer uma seleção de fundos, você vai ter lá todos eles 2%. Putz, não tem indicativo de preço de quem é melhor. Aí você vai para essa parte da análise. Uma vez que você faz isso, nós selecionamos os fundos, né, fazendo essa parte que a gente já falou, a gente vai montar o portfólio. E aí, entrando no rebate. A indústria tem essa prática, né, é assim que funciona. Quando nós alocamos, que é o caso do BNP Elos FICFIN, nós negociamos rebates, né, em prol dos nossos clientes. Então, o fundo da Elos, que custa 0,17%, aí você poderia falar, é 0,17 mais o 2%. Não é. Por quê? Porque os fundos que a gente investe,
há políticas de rebate. Esses fundos pagam um rebate para o investidor e a somatória desses 8, 9 fundos que a gente tem que custam 2%, dentro de uma estrutura de FOF, de fundos, os rebates que nós temos negociados aí é isso que você falou, é o poder do tamanho, da musculatura, né? A gente faz isso institucionalmente, BNP para todo mundo. Então, por exemplo, o rebate que a gente recebe do gestor A, quer dizer, que o fundo da Elos recebe do gestor A, é o mesmo rebate que o fundo da Fundação X recebe do gestor A, porque o gestor é BNP, né? Nós somos. Então, esse 0,17, ele é abatido de uma somatória muito maior dos rebates que a gente tem investidos, algo perto de 0,60, alguma coisa assim. Então, o custo final para o cotista investir nos gestores que a gente tem dentro do BNP Elos FICFIN é inferior aos 2%. Então, você tem meio que um ganho de uma retrocessão dessa taxa dentro do fundo. Isso vai para a performance. Sim. Isso volta na performance. Então, vamos supor, o fundo deu CDI mais 2% neste ano. E a gente recebeu mais 0,5% de rebates, por exemplo. Então, o fundo teria dado CDI mais 2,5%. Assim, numa conta simples. Então, isso volta em benefício do cotista. Legal. Então, quando a gente pega hoje o Elos FICFIN, só para deixar claro aqui para quem está nos assistindo, né, é 0,17% ao ano, né, de taxa de administração. E a gente tem, então, esse retorno, né? O rebate é o retorno do dinheiro, né? Quando a gente olha o extrato do fundo, né, ali mensalmente, a equipe de investimento faz esse acompanhamento, a gente vê créditos em dinheiro no fundo de rebate, de volta de taxa de administração que o FICFIN, né, paga para os gestores que eles compram, né? Então, isso é uma prática bem normal no mercado para as entidades, não é? É uma prática que vem crescendo recentemente. Importante ressaltar aqui que essa estrutura aí de rebate, né, de você fazer uma precificação mais de acordo com o tamanho e a característica do investidor institucional, do fundo de pensão, ela é recente e vem crescendo. E ela só é possível através de fundos de investimentos. Então, assim, se eu quiser chegar lá, sou um grande investidor, chego lá no gestor, ele não pode dar este rebate diretamente para mim. Então, o fundo de fundos, ele viabiliza essa estrutura também. Então, você está contratando, então, o BNP, o que ele recebe? Essa taxa de gestão, que é esse valor. Tudo que for rebate dos gestores que a gente investe é em benefício do fundo, benefício da Elos. Né? Isso que é importante deixar claro. Então, você, através dessa remuneração, você tem acesso a uma equipe de gestão que está ali olhando esse investimento todo dia. Importante ressaltar que esse mercado, né, esses multimercados, como o nome pressupõe, eles têm um dinamismo completamente diferente. E eles falam, poxa, mas por que é 2,20 e tal, né? Que é o investidor, se ele for acessar direto esses fundos, ele vai pagar. A hora que você olha a estrutura dessas casas também, são estruturas bem parrudas, assim. São estruturas sofisticadas, né? Tem gente que tem estrutura fora do Brasil, enfim, eles operam mercados fora do Brasil. Então, assim, não é assim só a gente achar que é um produto caro. Por trás desse caro, que a gente não consegue ver assim, olhando só os números, tem todo um processo de investimentos, tem pessoas muito qualificadas, etc. Então, e aí os investidores institucionais estão estruturando esses fundos de fundos para poder ter acesso a esse mercado numa taxa mais adequada para os fundos de pensão e desfrutando do serviço do alocador e do serviço desses gestores. O que eu acho importante mencionar aqui, que a gente acabou não passando, é que nós, como gestores, a gente presta conta para vocês mensalmente, através de reuniões mensais, né, de calls mensais. Então, tudo aqui que a gente fala com os gestores, a gente repassa para vocês mensalmente, além do envio dos documentos que são... Então, por trás desse serviço, tem toda essa parte de alocação, mas tem também o acompanhamento que a Elos faz junto com o seu consultor financeiro do que nós estamos fazendo. Então, assim, é uma estrutura que tem um preço competitivo e um serviço bastante qualificado, né? Então, acho que é importante a gente deixar isso bem aqui
destacado, porque às vezes as pessoas tendem a pensar só no preço, no custo, mas por trás disso tudo tem um serviço, tem uma governança muito, muito parruda por trás disso tudo. Então, acho que é isso que eu queria pontuar aqui com relação a custo. Né? Legal. Você trouxe um tema que é interessante, porque antes a gente tinha na carteira algo em torno de 9 fundos multimercado, salvo engano, e outros 12 fundos de renda variável, que é outra estratégia. Então, quando você somava o portfólio da Elos, a gente tinha 20, 30 fundos na nossa carteira, e é impossível você fazer um acompanhamento próximo como a gente faz com vocês, né? Então, foi realmente uma boa memória, Eduardo, porque a gente tem os nossos calls mensais, a gente aprofunda ali sobre os temas, tem os relatórios, e isso, na minha opinião, só é possível devido à quantidade, né, pormenorizada que a gente tem hoje de gestores, e faz parte aqui dessa estratégia de consolidação, né? Para a gente chegar no final aqui do nosso podcast, eu queria só fazer uma provocação, né? Eu peguei um estudo, né, que a nossa consultoria faz, onde ela traz um número de quanto, percentualmente falando, né, as entidades que essa consultoria acompanha, que são 120, 130 entidades, têm de investimento na classe multimercado estruturado, né? E em que pese a legislação falar que a gente pode chegar até 15%, né, do nosso portfólio, você pega ali o número, você tem uma média de menos de 5%, né, de recursos das entidades alocados, né, na classe, né? Então, assim, né, apesar da possibilidade, né, dos benefícios, das vantagens que a gente viu aqui ao longo da nossa conversa, ainda é pouco dinheiro que está nessa classe, né? O que vocês pensam sobre isso, né? Como é que vocês enxergam essa alocação reduzida? Gostaria que ela fosse maior, sem dúvida. Gostaria que nós pudéssemos ajudar, sem dúvida, a aumentar essa alocação. Como eu falei mais cedo, eu gosto da classe multimercado, sou cotista na física, porque eu acho que ela... Quando a gente pensa num portfólio, né? Você tem, né, como a gente falou no começo, da poupança à bolsa. E algumas coisas no meio do caminho, que são os produtos ali de crédito. E qual que é o lance por trás? A bolsa, ela pode te dar mais 30 ou menos 30 no ano. Se você deu o azar de entrar naquela história, né? Todo mundo tem alguém próximo que entrou na bolsa e, putz, no pior momento, e carrega uma posição, a ideia de não vender, né, que a gente falou. Então a bolsa, o timing de entrada também faz muita diferença. Você pode entrar num bom momento, num mau momento, político, econômico, e você tem essa dispersão enorme. A renda fixa, você vai ter aquele ganho. Você tem ativos que têm sim a sua volatilidade. Só que o que elas têm em comum? Elas dependem de um ciclo positivo. Então você só vai ganhar dinheiro na bolsa se você tiver coisas boas acontecendo. Sim. A bolsa caiu 30%, não tem o que fazer. Você vai perder dinheiro. Você vai perder talvez 25% ou 35%. Eu escolhi um papel que caiu menos. Mas se o índice desabou, pega os anos 2015, não tem como. E a renda fixa também. Se você tem os títulos pré-fixados no momento ruim, você pode ter perdas de dinheiro. Sim. Ou você fica no pós-fixado. Então, isso para dizer que em anos muito ruins, se a gente pegar o próprio ano de 2022, foi um ano ruim. A bolsa caiu, o juro abriu, e outros anos o Brasil, a gente acumulou, né, anos muito ruins da década passada, de 2010 até agora. Então são ativos que têm essa característica, você precisa que eles performem bem, senão você não vai ganhar dinheiro. O multimercado, ele traz por trás a ideia de que você pode ganhar dinheiro em outros cenários, em cenários alternativos. E foi muito legal porque no ano passado, principalmente naquele primeiro semestre, eu, como entusiasta da classe, né, a gente já conversou sobre isso, vocês também têm multimercados há bastante tempo, a gente teve um primeiro semestre em que a inflação pegou no mundo inteiro, não só no Brasil, os Estados Unidos teve de subir os juros, maior economia do mundo, a inflação foi aquele pânico geral. Sim. A Nasdaq desabou, e guerra, né, guerra na Ucrânia e tal. A Nasdaq desabou, o S&P desabou, foi uma destruição de dinheiro enorme naquele primeiro semestre. Porém, grande parte dos fundos multimercados, os brasileiros, e aí essa também é um negócio muito interessante que eu ouvi num evento com alguns gestores, falavam o seguinte: ter inflação alta no Brasil é uma terça-feira normal, né? Entra ano, sai ano, a gente tem inflação. Entra ano, sai ano, você tem crise, a bolsa cai, o juro sobe. Quando vem essa inflação global, depois de 15 anos no mundo sem inflação, os Estados Unidos é só para cima, a galera esqueceu o que é isso. A última inflação dos Estados Unidos tinha sido na década de 80, então foram 40 anos sem inflação. E só para cima, só cenário bom. Quando vem essa inflação, a gente olha o desempenho dos produtos no exterior, todo mundo perdeu muito dinheiro.
Porque a bolsa caiu, o juro subiu, foi aquela coisa. O gestor brasileiro olhou aquilo e falou, peraí, isso aqui eu conheço. O que aconteceu no Brasil toda vez que a inflação subiu? A bolsa cai, as pessoas perdem poder de compra e etc, etc. Então, o que os gestores brasileiros fizeram no primeiro semestre do ano passado, para mim é um ponto muito importante, né? É um destaque muito importante que eles conseguiram operar o ciclo ao contrário. Então, os caras ganharam muito dinheiro num mercado de baixa. Que se você tivesse comprado bolsa, ia cair 30%, ia cair 20%. Ou seja, o multimercado pode se posicionar na outra ponta. Ele pode se posicionar para queda da bolsa, para alta dos juros, para alta ou para baixa do câmbio, da commodity. Quer dizer, o multimercado, voltando no ponto anterior, que ele pode fazer tudo, ele pode operar diversos ativos em diversas direções. Então, dependendo como foi no ano passado, esses multimercados tiveram um papel essencial para dar uma segurada na onda ali das carteiras. Porque a bolsa caiu, o juro subiu, a renda fixa perdeu dinheiro. A gente teve, por exemplo, os estresses de crédito, né? Sim. Esse ano, por exemplo, putz, crédito privado, como assim, meu fundo? Crédito é isso, você perdeu. Tá tudo bem até que tá mal. O multimercado, ele de repente consegue te dar, num mercado de baixa, um retorno diferenciado. E aí é muito essa parte de seleção, etc. Por isso que eu acho que para uma carteira, voltando, né, chovendo molhado, de longo prazo, etc, equilibrada, você tem que ter ativos que se comportem ou que possam se comportar de maneira diferente. Se você tem um portfólio de bolsa e renda fixa, a bolsa quer perder dinheiro, acabou. Sim. Quer dizer, agora, você tem ativos que fazem outras coisas, talvez um pode cobrir o outro num determinado momento, como foi no ano passado, como foi em outros momentos. Então, esse 5% ele parece pouco, porque é uma classe de ativos que, se bem gerida, bem controladinha, bem monitorada, com profissionais que desinvistam quando é necessário, né? Às vezes a gente tem que desinvestir, e é difícil. Sim. Você tem um gestor que você está investindo há muito tempo, putz, trocou, o cara tá mal, a gente fala, ó, tem que desinvestir, tem que ser profissional, é dinheiro. A gente fala, amor, você se apaixona em casa. No trabalho, dinheiro é dinheiro, você tem que ser pragmático. Então, ó, um serviço de monitoramento, de investimento, desinvestimento, as reuniões que a gente tem, né? Vocês sempre nos provocando, poxa, e aí? E esse gestor aqui, tá bem? Tá mal? Vocês estão olhando alguma coisa? Chama atenção? Pô, vamos discutir um cara novo, a gente sempre faz isso em conjunto, né, nas nossas reuniões mensais. Mas é uma classe de ativo que, no longo prazo, ela traz esse nuance de conseguir ganhar dinheiro em outros cenários. Eu acho que esse é o principal. Eu só queria complementar, assim, acho que tem toda essa questão e tem a questão conjuntural também, né? Então, a gente está num ano aí de um CDI muito alto, né? E de taxas de juros reais muito altas também. E quando a gente olha o passivo das fundações, você tem o passivo lá, quem tem plano de benefício definido, tem meta atuarial, etc. Então, acho que assim, essa conjuntura, ela desfavorece muito a alocação nesses segmentos que tem um pouco mais de risco. Então, você vê a alocação em bolsa também, e dos fundos de pensão, também está bem baixa. Sim. Mas acho que é mais por conta de uma questão conjuntural, né, do que de uma questão do produto. É verdade. Então, acho que assim, a partir do momento a gente está para começar um ciclo aí de queda de taxa de juros. E aí, os investidores em geral, e principalmente os fundos de pensão, vão ter que buscar uma diversificação maior, né? Então, acho que acho que a tendência é voltar a ter uma alocação maior em multimercado, em ações, etc. Então, acho que esse número ele reflete bastante a questão conjuntural. Mas é um veículo que eu acho que tende a crescer e nesse ponto acho que vocês estão na frente e tomaram uma decisão muito correta em criar esses fundo de renda fixa e renda variável, que é onde você pode ter os melhores parceiros, né? E através de um veículo bastante competitivo. Isso aí. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, né? Eu queria agradecer, né, a presença aqui do Thiago, do Eduardo, vieram lá de São Paulo para nos prestigiar. É um prazer imenso ter vocês. Prazer é nosso sempre. Tê-los como parceiros. Legal. Dá a palavra final aí para vocês, se quiserem falar algo adicional aí para a gente finalizar nosso podcast. Thiago aqui, que é mais velho, fala primeiro. Gente, o mercado é isso. Esse ano, né, a gente estava falando mais cedo, é um ano que começou difícil, melhorou recentemente, o mundo também está meio de ponta cabeça, né? Tem muita coisa rolando.
Mas a gente está, assim, deixando uma palavrinha mais de otimismo, pensando no outro trabalho que a gente faz no resto das carteiras. Com o primeiro semestre duro, né, no geral, assim, então, começo do ano difícil, começa a melhorar a partir de abril, maio. Eu acho que tem essa... a queda dos juros iminente vai trazer um frescor, assim, de alguma forma, para as carteiras, para o mercado, né, e outras coisas de sociedade, enfim. Então, acho que o mercado ele é composto de ciclos, tem volatilidade, né, a necessidade de diversificação ela busca minimizar isso, mas faz parte. E aquele chover molhado de sempre, né, o prazo ele tem que ser de fato cumprido. Então, se a gente tem uma carteira que é para daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, ela vai ter os seus momentos bons e ruins, obviamente, a olhar a integral disso tudo, né, se isso está sendo cumprido. E eu acho que a gente está entrando num momento melhor. Acho que esses próximos 6 meses, né, para vários aspectos do nosso trabalho, devem trazer pelo menos é o que a gente espera também nas nossas outras carteiras, somos torcedores do mercado, dar uma melhorada boa, assim, né, uma melhorada significativa e temos tudo para acreditar que vai ser melhor. Valeu, Thiago. Obrigado. Não, mais uma vez agradeço a oportunidade, reforço aqui que é um prazer ter essa parceria de tanto tempo aqui com a Elos, espero que ela continue por muito tempo e nos colocar sempre à disposição de vocês para discutir esses pontos, né, que a gente vem relativos ao nosso fundo, mas também outros, né, como a gente falou, tem área de economia, renda variável, etc. A gente está sempre à disposição para reforçar cada vez mais essa parceria com a Fundação Elos. E mais uma vez, parabéns pelos 50 anos. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente encerra por aqui o nosso podcast. Até mais. Obrigado. Obrigado.